a ex-mulher do presidente da Câmara, o Arthur Lira, conta que ele era ciumento e possessivo. Isso ela falou numa entrevista para a agência pública. A agência pública foi ler com uma lupa essa denúncia que aconteceu na época em que Arthur Lira era vereador. A ex-mulher dele, Juliane Lins, agora está acusando Arthur Lira de violência sexual. Esse caso que lá no passado ele foi inocentado, mas a agência pública traz uma série de detalhes mostrando que teve uma inconsistência nessa história. Eu conversei hoje mais cedo com Alice Maciel e ela falou comigo do aeroporto onde ela estava lá em Congonhas. Então eu vou pedir agora para a Paty mostrar essa conversa para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá, Paty. Alice Maciel, jornalista da agência pública, bem-vinda ao almoço do My News. Muito obrigada, Miriam. Boa tarde a todas e todos. Alice, eu queria que você contasse para nós como é que você resolveu iniciar essa investigação, essa acusação de abuso sexual, violência que a ex-mulher do presidente da Câmara faz contra, né, o Arthur Lira. Então, Miriam, eu já tinha tido uma conversa com a Juliane no ano passado, em que ela me relatou a noite que ela teria sido violentada, agredida pelo presidente da Câmara dos Deputados, que é uma violência que até já rendeu uma denúncia, ele respondeu na justiça. E mais recentemente, a gente teve uma conversa no dia 6 de junho, agora, que ela me relatou que teria sido nesta noite que ela sofreu também a violência física, ela teria sido abusada sexualmente dele também. Então, foi um longo depoimento em que ela me contou como que teria ocorrido isso, né? Que foi uma sucessão, de acordo com ela, ele teria batido nela com tapas, muitos chutes na barriga, e em um certo momento ele também teria abusado dela sexualmente. Isso teria ocorrido por causa de uma crise de ciúmes. Eles tinham se separado, tinha mais ou menos 6 meses. Ela conta que tinha acabado de começar a sair, ir para boate, para bares, e ele teve uma crise de ciúmes, de acordo com ela, então foi na casa dela e isso tudo teria ocorrido. Agora, Alice, tem uma coisa importante dessa história, que ele já teve um processo sobre isso, ele já foi julgado e já foi absolvido. O que ela está pleiteando nesse momento? Então, ela diz que é um momento mesmo, assim, um desejo de desabafo. Ela fala que nunca tinha contado isso para ninguém, que ela contou recentemente, inclusive, para o atual marido dela, que ela nunca contou isso porque os filhos eram pequenos, agora eles estão maiores, por medo, por vergonha, né, por vergonha da família, da sociedade. Na época, o Arthur Lira já era vereador em Maceió. E hoje ela fala assim que inclusive ela me falou uma coisa assim: eu esperei também passar período eleitoral, passar o momento da eleição na Câmara, porque ela disse assim, né? Eu sei que ele vai tentar me descredibilizar e eu não queria que ele usasse isso e dissesse que eu estava querendo impedir ou prejudicar a eleição dele. E ela disse que é um desejo ela precisava falar, desabafar e colocar isso em público, e ela decidiu fazer isso nesse momento, né, que ela se sentiu fortalecida para fazer, e também por essa questão dos filhos já estarem grandes. Ela coloca isso muito também. Agora, Alice, esse processo, que inclusive você teve acesso, né, e leu todos os relatos aí das investigações que aconteceram lá em 2006, quando ela conta que sofreu essa violência, essas agressões físicas e essa violência sexual. É isso, né? Em 2006, essa história. Isso. Vou contar um pouquinho para vocês como é que foi esse processo. A denúncia da violência
física, né? Foi uma noite do dia 6 de novembro de 2006. Ela teria sofrido essas agressões. Ela registra um boletim de ocorrência em Maceió, né? Contando que ela teria sofrido essas agressões físicas. A violência sexual ela nunca falou, tá? E aí isso é instaurado, então, um inquérito, né, na Delegacia da Mulher de Maceió, e ela é ouvida, e outras 5 testemunhas são ouvidas também, que contam, uma delas é a babá, que seria de um dos filhos dela, que na época tinha 8 meses, que teria sido a única testemunha que estava neste momento, quando ocorreu tudo. E ela conta no depoimento que ouviu, que a Juliane pediu socorro, que por conta disso ela liga para a mãe da Juliane. Então a mãe e o irmão aparecem lá, os dois dão depoimento dizendo que foram lá, que chegou lá, ela estava muito machucada, que o Arthur Lira estaria, né, em cima. A mãe diz até que chega lá e o Arthur Lira estava em cima dela, batendo nela. Nossa. E eles dizem que ele só para quando chega um tio da Juliane, já falecido, e depois chega o pai do Arthur Lira, o Benedito de Lira. E aí ela, logo em seguida, vai fazer esse boletim de ocorrência, né? Então, o Arthur Lira é indiciado nesse inquérito policial, o Ministério Público recebe a denúncia, e aí, nesse período, ainda acontece uma coisa, que é o seguinte: em julho, em julho de 2007 já, ela denuncia ele novamente por ameaça. Uma das funcionárias que trabalhavam na casa dela contam para ela que o Arthur chegou para buscar um dos filhos e não era dia de visita, ela não permitiu, e que ele teria dito que os dias dela estavam contados. Então ela faz uma denúncia de novo, o advogado fala, né, porque ela se sentiu ameaçada, e durante por causa dessa nova denúncia, o juiz autoriza uma medida protetiva. E o oficial de justiça tenta indiciar o Arthur Lira e ele acusa o Arthur Lira de ter também o agredido, não fisicamente, mas eu não lembro exatamente as palavras, mas ele fala... Verbalmente. Verbalmente, o oficial de justiça, e inclusive o juiz determina o Arthur Lira é preso por causa disso, por ter agredido verbalmente o oficial de justiça nesse processo. Porque, né, Juliane, Miriam, uma coisa que me chama a atenção, assim, também, é que ao longo, né, do processo, as coisas que vão aparecendo, elas vão mostrando também um pouco um perfil agressivo, né, assim, do presidente da Câmara, não só, inclusive é uma coisa que não sou eu que estou falando, o juiz coloca, né, não que aparece, né, nos depoimentos da Juliane e de todas essas pessoas, mas também nessa agressão ao oficial, e teve um outro caso de um oficial também que é citado, enfim. Agora, aí... Alice, você procurou o Arthur Lira, o presidente da Câmara, para ouvi-lo nessa sua reportagem? Eu procurei, ele não quis comentar nada. Ele disse, a assessoria de imprensa dele disse que ele não responderia a essa acusação. E aí, Miriam, só resumindo a questão do processo, essas pessoas, todas as testemunhas, elas voltam atrás no depoimento. Em 2012, 6 anos depois, a Juliane diz que foi ameaçada e ela mesma pediu às pessoas que voltassem, desmentissem, falassem que não tinha visto agressão. E o julgamento acontece só 9 anos depois, quando ele é absolvido. Que coisa. Agora, ela também participou desse processo todo com um advogado, que hoje a gente fica sabendo que é uma pessoa que está muito ligada ao presidente da Câmara. Quer dizer, ela entrou nesse processo todo completamente desamparada, né? Como acontece muito comumente com as mulheres no Brasil, né?
Exatamente, Miriam. E assim, o advogado que estava defendendo ela, ela conta que no momento some, desaparece, e hoje a esposa dele, desde aquela época, a esposa dele é lotada no gabinete do Arthur Lira, A e esposa do advogado que do supostamente advogado. deveria defendê-la. Exatamente. Está lotada no gabinete do Arthur Lira, e tem um depoimento dela também que ela diz que quando ela vai para a audiência com o juiz, o Arthur, o deputado, teria ido buscar ela e ameaçado ela para voltar atrás no depoimento. E ela diz: olha, eu fui com o advogado e no carro do Arthur Lira. E quando eu vou pesquisar nos autos, o advogado que foi com ela, ele é dono da sala onde hoje está registrada uma das empresas do ex-assessor do Lira, Luciano Cavalcante, que está aí que está sendo investigado nesses escândalos aí dos kits de robótica. Puxa vida. Agora, Alice, tem muitas pecinhas aí que estão se encaixando agora. Que importante que você fez essa leitura com uma lupa, né, desse processo, porque é uma questão que se tivesse acontecido hoje, não passaria tão desapercebido das pessoas. Ela tentou fazer um boletim de ocorrência no dia em que ela levou os chutes, os puxões de cabelo, os socos. E estava fechado o Instituto Médico Legal, que poderia dar um laudo para ela. Exatamente. Ela fez o laudo no dia seguinte. Assim, me chama muito a atenção também, Miriam, porque esse laudo foi colocado em questão ao longo do processo, no julgamento e tal, mas chama atenção porque em momento nenhum não se diz que não houve agressão, que ele não demonstra agressão, mas dizem que o laudo ele é menos, parece que ela foi agredida, a violência foi menor do que ela relata, sabe? Que a violência teria sido leve, e ela relata que ficou 40 minutos apanhando. Isso também me chamou a atenção, inclusive parecer final da PGR, ele diz que provavelmente houve a violência, mas que não poderia, que não teria provas suficientes e tal, sabe? Assim, isso também Entendi. que é como assim, ela apanhou, mas apanhou pouco, sabe? A sensação que dá. Em hora Agora, nenhuma é possível dizer que não houve, porque o laudo diz que ela tinha hematomas, o laudo diz que era um instrumento contundente, mas ele é questionado, porque ela tinha falado que ela apanhou 40 minutos, sabe? Agora, Alice, o fato oficial, né, o que está nos documentos, é que ela assinou um papel retirando a queixa, e isso acabou inocentando o então vereador Arthur Lira. O que eu queria te perguntar, hoje ela quer uma reparação moral, digamos, eu queria entender o seguinte: ela está de alguma maneira envolvida com a política, ela se candidatou a alguma coisa, ela pode ter alguma intenção, porque afinal de contas, hoje ele é o presidente da Câmara, né? Ela pode ter alguma intenção no jogo político ao Uhum. trazer essa denúncia de volta? Sim. Olha, Miriam, é difícil falar e colocar essas questões assim, né? Porque é uma denúncia, eu acho, muito grave para a gente colocar enquanto mulher nesse lugar, né? Assim, ela tem algum interesse. Se ela tem, eu não, né? Assim, eu não sei. Ela sim, ela foi candidata na última eleição. Eles têm uma relação, né? Obviamente, cheio de processos na vara da família. Foi uma separação muito complicada. Ela acusa ele de várias outras, né, questões, inclusive de alienação parental, enfim. Os filhos dela, os filhos deles, né, moram com ele, não falam com ela, enfim, tem várias questões aí, mas eu acho muito complicado fazer essa avaliação, né? Que ela poderia ter um interesse e tal, porque é uma denúncia muito grave, né? E cada
cada pessoa tem ali, enfim, sabe por que está dizendo isso agora, né? Eu estou aqui fazendo meio que o papel do advogado do diabo, porque eu tenho certeza que muita gente vai se questionar dessa mesma maneira. Mas o que a gente está diante aqui é de um caso clássico, né, de violência que acontece em muitos casamentos e que muitas vezes a própria família faz com que a mulher entre nessa situação sem nenhum apoio, né? Ah, minha filha, isso é comum, segura a onda aí, é assim mesmo, né? A gente está tentando, nesse momento agora, romper com esse ciclo de violência, mas esse é um assunto ainda que reverbera muito mais entre as mulheres do que nas rodas masculinas, né, Alice? Estava comentando isso com o pessoal aqui na nossa reunião de pauta hoje de manhã. Demais, com certeza. Ainda, né, você vê que a repercussão em geral são mulheres, né, que falam, que compartilham. E é isso, né, Miri? Assim, ainda e mudou muito porque isso teria acontecido, né, em 2006. Imagina, o julgamento foi em 2015, né? Assim, ainda era um outro momento. Ela relata que na época, como eles eram ex-maridos, ela fala assim: eu não sabia que marido poderia estuprar a mulher, né? Então eu acho que até esse entendimento do que é a violência sexual, né? Isso tudo foi mudando. Ela conta, por exemplo, assim, que ela já tinha casos na família de violência física, né? Assim, de mulheres da família dela que achavam que era normal. Então isso tudo também, eu acho que com o tempo as mulheres foram, né? Assim, até esse entendimento de que você sofreu uma violência sexual do seu ex-marido, né? Assim, ele demora um tempo esse processo, né? Pois é, e tem relatos na tua matéria que, aliás, está um primor. Convido todo mundo a ler o artigo da Alice na agência pública. Tem relatos que dão muitas pistas dessa veracidade, né, Alice? Coisas do tipo que ele passava o dedo no móvel e falava que a casa estava com poeira e que ela era uma inútil, né? Quantas famílias que a gente ouve esse tipo de relato que começa nessa violência e depois descamba para um estupro dentro de casa, porque a mulher não quer ficar com o marido desse jeito e ele força uma relação sexual. Agora, para a gente entender também esse quadro, e para encerrar, que eu sei que você precisa embarcar aí, Alice, como é que ela estava nessa entrevista? Como é que ela te contou tudo isso? Muito abalada. Ela conta, né, assim, que há muito tempo, assim, ela passou por um processo muito complicado de depressão. Teve isso também, você tinha me perguntado, né, por que ela resolve falar agora. Ela passou por um processo muito complicado de depressão, segundo os relatos dela, né, de pânico durante muito tempo, assim, passou por um momento de grande crise, assim, emocional. E foi muito difícil, Miriam. Ela pediu para todo mundo sair, o marido dela estava também, tinha um outro advogado. Ficou eu e ela e uma advogada dela. E a todo momento, assim, ela precisou parar, a gente precisou interromper a entrevista algumas vezes. Porque ela chorava, Alice? Chorava, teve muito tremor, assim, dificuldade de falar mesmo, né? De contar, de relatar, de relembrar, assim. Sempre difícil, foi bem difícil, assim, para ela. Então a gente teve que parar algumas vezes, foi isso, assim, muito choro, muita tremedeira também, né? Que são coisas que o repórter também sente que não dá para a pessoa fingir, né, Alice? A menos que ela fosse, assim, uma atriz de Hollywood, que não é o caso. Muito difícil, assim, muito choro, muita tremedeira, assim, ela passa mal mesmo, sabe? Dá isso, tivemos que parar, respirar, sair um pouco da sala, tomar uma água, voltar, assim. Bem difícil, foi uma entrevista bem difícil. E não é difícil nem essa nossa conversa aqui, porque eu sei que muita gente que está escutando a gente pode estar colocando o dedo em alguma ferida, mas de qualquer maneira, eu acho fundamental que a gente fale sobre isso. Espero que a justiça se debruce novamente sobre esse caso. Agora,
com ferramentas mais honestas, né, e não do jeito que foi. E acho importante a gente falar disso, porque muitas famílias podem estar passando por isso, como se isso fosse a normalidade e a gente precisa quebrar esse ciclo, né, Alice? Então, eu queria te parabenizar e te agradecer demais pela participação hoje aqui no almoço. Muito obrigada, Miriam. Eu que agradeço o convite, sempre esse espaço aberto aqui para a gente, da Agência Pública, para repercutir essas reportagens. Eu acho que esse caso realmente a gente tem que falar e repercutir e debater, né?